Atenção, Brasil, colocou o primeiro tema aí na tela do canal do YouTube. A gente fala agora sobre o Estádio Serra Dourada e sobre esse clássico, né? Informação exclusiva detonada ontem, por volta de 2h10 da tarde. A Band News, mais uma vez para variar, detonando a informação com exclusividade. O que acontece? O Vila Nova, ele, no sábado à tarde, depois do jogo contra a equipe do Anápolis, né? O presidente Hugo Jorge Bravo, com o presidente Fábio Brasil e o vice-presidente Romário Policarpo que inclusive está em viagem, chega em Goiânia hoje à tarde, eles tiveram essa ideia, através de um grupo de WhatsApp, de colocar o jogo no estádio Serra Dourada, pela questão do faturamento e tudo mais. E aí eles se utilizaram de uma mudança no regulamento do campeonato para ressuscitar a questão das duas torcidas. Até o ano passado, o regulamento proibia a presença de duas torcidas em qualquer clássico aqui do futebol goiano, né, da capital. Os de Anápolis não, da capital. Como isso foi tirado nessa temporada e não tem nenhum tipo de TAC, tem um TAC que o Atlético assinou por conta própria, mas não era uma determinação, uma definição da Justiça. Então não tem uma proibição oficial da Justiça goiana para jogos contra o Atlético. Então Goiás e Atlético, Vila Nova e Atlético são jogos que você pode ter a presença das duas torcidas. A diretoria do Vila entrou em contato com o André Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol, fez a consulta, o Pita gostou da ideia, deu aval, falou, se movimentem aí, da parte da federação a gente gosta da ideia, legal, é bacana. E aí o Vila Nova foi atrás, né, dos outros órgãos. O Serra Dourada, nesse momento, ele não tem nenhum laudo, mas isso não será problema. Eu confirmei de novo hoje pela manhã, fiquei quase 40 minutos com fontes no telefone hoje pela manhã, falei com a minha fonte novamente, que cuida dessas questões do estado de Serra Dourada, e a fonte me garantiu que o laudo principal, que é o laudo do Corpo de Bombeiros, ele sairá até amanhã. E aí, saindo o laudo do Corpo de Bombeiros, os outros são questão de tempo. Você tem lá também o laudo da engenharia, que é uma coisa muito rápida, demora talvez 24 horas, ele já seja emitido também. O outro laudo é o laudo da Polícia Militar do Estado de Goiás, que é o último dos laudos. Normalmente ele acontece 2, 3 dias antes do jogo, então também está em tempo. E o laudo final, né, o penúltimo laudo seria da Defesa Civil, que é um laudo da Prefeitura de Goiânia. E o prefeito Sandro Mabel também está no circuito, está querendo demais que esse jogo aconteça com a volta das duas torcidas. Então a gente não vai ter problema. A questão, e hoje cedo aconteceu uma reunião entre o presidente do Vila Nova, o Fábio Brasil, o vice-presidente Hugo Jorge Bravo, foi uma reunião presencial com o pessoal da Construcap, é a questão do valor cobrado pelo aluguel. A Construcap, no primeiro momento, havia falado de uma mudança de tabela. O que era a tabela antiga? 10% da renda bruta. 10% da renda bruta. Eles queriam subir o valor, mas hoje pela manhã já teve uma reunião muito boa. A Construcap ficou de fazer uma contraproposta para a equipe do Vila Nova e aí sim a definição. A contraproposta pela fonte que me passou essa informação vai chegar até às 3 da tarde. Então ainda darei essa informação aqui dentro do debate das feras. Dentro do debate das feras. Pelo que eu senti na fala com as minhas fontes, vai dar samba. O jogo de domingo que vem será entre Vila Nova e Atlético, já está confirmado pela tabela, e no Serra Dourada. Quantos torcedores do Atlético, Thiago? 10% da capacidade. Falei também com a fonte do Vila, muito boa, que eu confio demais da conta, que está à frente das negociações, e essa fonte me falou que o Vila não abre mão desses 10%, a torcida do Atlético ficaria acima das cabines de rádio, onde ficou a torcida do Anápolis, na final do Campeonato Goiano do ano passado. Até pela questão da segurança, seria mais fácil para a polícia, né? Esse posicionamento e essa carga de ingressos para a torcida do Atlético. E uma última informação que também é exclusiva nossa, informação agora do final da manhã, informação em relação à questão da cobrança do estacionamento. A Construcap vai passar o estacionamento para uma grande empresa de estacionamentos aqui da cidade, né, que tem todas as licenças, todas as autorizações, e será cobrado um valor de R$30, inclusive da imprensa. Todo mundo vai pagar R$30 de estacionamento no jogo de domingo, caso a partida seja confirmada para o estado de Serra Dourada. Então, essas são as informações. Diante disso, a primeira pergunta para vocês, Nivaldo Carvalho, Matheus Carvalho, Maestro Tim, e para você de casa que está participando e já deixando o teu like, é o seguinte: é hora de voltar com duas torcidas nos clássicos goianos? É o momento? O Watson disse que é o momento. O Hugo Bravo está trabalhando para isso. O Pita não tem rejeição nenhuma. A federação quer que isso aconteça. É momento de voltarmos com duas torcidas nos clássicos goianos? Sim ou não, meu comandante? Chega pra cá, Superfera do Brasil. Alô, você, Nivaldo Carvalho. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço ao Tim, ao Matheus, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Sobre esse jogo especificamente, eu gostaria de ouvir o pessoal, alguém do Vila Nova, para falar sobre essa questão. Tá muito, assim,
Não é que eu estou duvidando das suas informações. Evidentemente que você tem informações aí sobre as suas fontes, as suas informações são verdadeiras. Eu quero ouvir alguém do Vila. Eu preciso entender direito o que é isso. Porque as informações que a gente tem aqui no Serra Dourada não tem nada hoje que tenha condições de ter jogo lá. Inclusive a empresa Construcap já começou a trabalhar lá dentro. Então como é que vai ter jogo de futebol lá numa condição dessa? Eu tentei falar com algumas pessoas, ninguém respondeu nada sobre isso. Então eu preciso de algumas informações sobre isso. Se por exemplo, o Serra Dourada tiver condições de acomodar 20 mil torcedores, o Vila não pode mandar jogo lá para 20 mil torcedores, que ele vai tomar prejuízo. Porque ele vai ter um gasto grande demais, a despesa é muito grande. E aí não justifica ele tirar o jogo do seu estádio, onde ele tem um custo muito menor, para botar 2 torcidas e num estádio onde ele vai ter uma despesa de aluguel e dentre outras despesas, e o bar ele não vai poder usufruir da renda de bar como usa lá no próprio estádio seu. Então eu gostaria de ouvir alguém lá do Vila Nova, talvez o Fábio Brasil, o próprio Romário, quem quer que seja, até para a gente fazer esses questionamentos para essa pessoa, para a gente entender o que exatamente que o Vila Nova está pretendendo, quais são as pretensões, o que está por trás disso aí, porque a gente gostaria, logicamente, de ter 2 torcidas nos jogos, claro. É um anseio nosso de ter o estádio grande, cheio de torcedores, né? Foi maravilhoso, por exemplo, a gente ter o estádio lotado aí na final da Copa Verde com o Goiás e Paysandu. Foi maravilhoso termos o estádio Serra Dourada cheio na decisão Goiás e Vila Nova e Anápolis. Naquele jogo da semifinal, Vila Nova e Goiás, mesmo sendo a presença de uma torcida só, seria fantástico se tivesse a presença de 2 torcidas, mas para esse jogo tá muito esquisito o trem. Negócio assim, o Serra Dourada, como é que está o Serra Dourada? Hoje o Serra Dourada, ele é de quem? Ele não é do governo, né? Ele é da Construcap. Quem da Construcap que pode falar pela empresa para dizer assim, olha, o Serra Dourada ele está em condições de uso até certo ponto. Não, ele não está em condições de uso. As cabines de rádio e TVs, como é que elas estão? Então, tá muito assim, nebuloso essa situação. A gente precisa de uma palavra oficial, de alguém que esteja lá dentro envolvido nisso aí, para a gente entender o que é que realmente pode acontecer, porque afinal de contas o jogo será domingo. Eu tô até correndo atrás aqui de uma fonte na Construcap, para a gente tentar aqui uma palavra. O Vila Nova só vai se posicionar depois da palavra oficial da Construcap, né? Ontem o Pita confirmou a informação aqui pra gente com exclusividade também, mais uma exclusiva nossa, trabalho do Igor Santiago. Pita diz que os trâmites estão acontecendo, que o Vila procurou, só que eu falei com o Pita hoje pela manhã também, até o momento da minha ligação, ele não tinha falado mais com ninguém do Vila Nova. Depois ele teve um contato com o ex-presidente Hugo Jorge Bravo, né? Então, aqui eu falei agora com o Major Guerra, eu perguntei, eu vou colocar do jeito que eu coloquei para ele, para o ouvinte entender. Eu falei, boa tarde, Major. Existe possibilidade de jogo no Serra Dourada? Ele falou assim, boa tarde. Como eu gosto dele, ele gosta de mim, ele me chamou de irmão. Boa tarde, irmão. Existe sim. Estive com os representantes do concessionário, ou seja, da Construcap, né, no sábado, e eles disseram que estão prontos para receberem quaisquer jogos, certo? Então é uma palavra oficial. Ou seja, o Serra Dourada, ele está em condições de receber jogo. Olha aqui, ó, comandante, inclusive chega para mim nesse momento uma informação aqui sobre a questão das cabines de imprensa, ok? Informação boa aqui, não vou citar o nome da fonte, pediu reserva, mas beleza. A questão das cabines de imprensa, foram retirados apenas alguns equipamentos, mas a estrutura ela está do jeito que ela estava anteriormente. Aí o presidente do Vila Nova, o Fábio Brasil, ele deveria vir a público falar em nome do Vila.
Fala assim, não, nós queremos que o jogo seja no Serra Dourada nessas condições assim, certo? O Brasil deveria aparecer, ué. Ele é o presidente do Vila Nova, ué. É nessa hora que o presidente tem que aparecer. Se é o Adson Batista apareceu ontem. E ele é o segundo interessado no negócio aí. O Romário tá viajando, não tá? Tá viajando. Pois ele é, tá em trânsito nesse momento. O Fábio Brasil, presidente do Vila Nova, deveria aparecer. Falar assim, enquanto instituição, representando o Vila Nova Futebol Clube, eu quero que o jogo seja no estádio Serra Dourada por essas razões. Aqui, o Major Guerra, que muito solícito, secretário maravilhoso. de Esportes, né, do Estado. Ele que é secretário de esportes, ou seja, uma autoridade. Ele está falando que esteve com a empresa que é concessionária, ou seja, Consulcap, e esse pessoal disse que o Serra Dourada está em condições de receber jogos. Ou seja, oficialmente o Serra Dourada está em condições de receber jogos. Aí o que acontece? Tem que ter esses laudos, né? De corpo de bombeiro, de polícia, a prefeitura tem que autorizar, ok. Aí tem que ter a parte do Vila Nova oficialmente, através de uma entrevista, certo? O presidente do Vila Nova dizer, olha, o Vila Nova quer que o jogo seja no estádio Serra Dourada, pelo amor de Deus, oi. Tô tentando aqui um contato com alguém do Vila, o Romário Policarpo aqui vai nos atender agora. Ele está viajando, vai nos atender aqui nesse momento. Eu acho que o Hugo Bravo também falaria. Mas deixa eu dar aqui prioridade para o Romário Policarpo, que é o vice-presidente do Vila Nova. O Matheus, entra em contato com o Policarpo aí pra gente, que ele está subindo agora, nesse momento, com o avião. Ele está ouvindo aqui o nosso debate das feras. Vamos colocá-lo aqui no ar agora, porque se demorar aqui 5 minutos ele já não consegue mais. Ele está saindo nesse momento de Porto Alegre, estava em Gramado, está voltando para Goiânia. 1h24 agora, meus amigos do Brasil, atenção, Papelaria Tributária faz a maior promoção de volta às aulas dos universitários. Venha para a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Lojas em Goiânia e também na cidade de Anápolis. Papelaria Tributária. Pasta Rosa Guerra Total das Pragas Urbanas. Ligue para o 3091 5050, não tem praga que aguenta. Link Telecom, você navega, joga online, maratona as suas séries preferidas e garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Auto Clube, há mais de 14 anos protegendo o que te move. Tua proteção, nossa missão. 3264-7345. E na Vesa Renault, novo Renault Boreal Evolution 2026. Eleito o carro da temporada a partir de 179.990, com taxa zero em 24 meses. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Gente, eu preciso do teu like, hein? Preciso muito do teu like do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, pra gente bater aqui a nossa meta de 500 likes no YouTube das Feras do Esporte. Enquanto o Romário Policarpo não vem, a gente está tentando aqui o contato com ele. Maestro Tim, o que você me fala dessa situação? É momento da gente voltar com 2 torcidas aqui no futebol goiano. E assim, de imediato, cara, eu já parabenizo a diretoria do Vila Nova. Para mim, passou da hora. E o Vila Nova, mais uma vez, foi corajoso, tá assumindo para si a responsabilidade, tá peitando e vai assumir o jogo, vai ser no estado de Serra Dourada, pelo que eu tô sabendo aqui. E com 2 torcidas. 10%, mas é um começo. É um início, é uma luz no fim do túnel, né? Daqui a pouco o Goiás também entra na parada, a gente volta a ter um Goiás e Vila. Tem segurança, gente. A Polícia Militar de Goiás é a melhor do Brasil. A gente tem essa condição. É momento ou não é, Maestro Tim? Fala comigo. Boa tarde. Tiagão, forte abraço para você, pros meus amigos Matheus Carvalho, o nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro Lucas Lourenço, para todos os amigos aqui da Band News da Serra do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Tiago, eu vejo que o momento é ótimo para isso. Primeiro pelo clássico, né? E o clássico não tem histórico entre Vila Nova e Atlético de ter confusão, de ter briga, de torcidas, não tem nada disso. A gente já está há muitos anos sem essa situação de ter torcida dupla. O ano passado tivemos jogos no Serra Dourada, foram jogos maravilhosos, o Nivaldo lembrou bem, final do Campeonato Goiano, final da Copa Verde. Então, a gente vejo que o momento é muito bom para que isso aconteça. Eu estou vendo todo mundo correndo a favor de ter esse jogo realmente. Ontem, durante a nossa transmissão do Clássico, o Henrique Alcaraz, com a sua participação também, Thiago, entrevistou o presidente Adson Batista, que não teria, né, como ele é visitante, não teria direito aí, entre aspas, de escolher se quer jogar no Serra Dourada ou não, mas ele mesmo, como visitante, foi a favor também dessa situação de ter esse jogo no Serra Dourada, deixou bem claro que não vai se opor a isso, não vai trabalhar contra isso, até porque eu vejo que é por bem do futebol
futebol goiano a volta das duas torcidas, por mais que vai ser uma capacidade mínima aí para o torcedor visitante, mas pelo menos já vamos ter o torcedor visitante num clássico dessa grandeza. Eu vejo a Federação Goiana correndo, Nivaldo falou agora com Guerra, que é um representante do governo também a favor, então precisa só ter esse ajuste com a concessionária. Nós tínhamos essa dúvida do Serra Dourada, qual que é a condição do Serra Dourada, condição de gramado, de vestiário, de cabine de imprensa. Pelo que o Nivaldo falou com Guerra agora, o Serra Dourada tem condições nesse momento de atender e receber bem o torcedor, principalmente, nós da imprensa, os times com os vestiários ainda funcionando de maneira adequada. Então eu vejo que o momento é ótimo para que isso aconteça, estou torcendo muito para que isso aconteça, e agora é lógico que precisa ter todo esse trâmite, conseguir todas essas licenças que estão faltando aí, mas eu estou ansioso e animado, Thiago, para que realmente nós vamos conseguir ter esse clássico no próximo domingo no Serra Dourada, e ainda outros clássicos durante esse campeonato goiano, caso seja interesse dos times mandantes aí principalmente. Muito bem, Brasil, 1h28 da tarde agora, 1h28 aqui no Debate das Feras, volta a imagem aqui pra gente, e você vai deixando o teu like, pessoal falando aqui do microfone do Tim, Matheus tá ajustando aqui, tá? O Jales, Tim, desculpa o Tim, não entendi. Desculpa, Thiago, também falei que o Tadeu é um dos melhores jogadores do Goiás, mas ele não sabe sair do gol. Tá pedindo desculpa aqui pra gente. Beleza, tranquilo. Rafael Almeida, R$30 pro estacionamento, já começou o absurdo. Cadê a Construcap melhorando o estádio? Eles têm até o mês de maio para começar as obras, então ainda tá no prazo, segundo o contrato. O Davi Walker, tá ligado com a gente? Obrigado. O Levi Pereira Luz, também tá ligado. Um abraço pro Diogo, vocês estão ansiosos demais. Calma, o jogo é domingo, mas precisa de celeridade, né? E o Vila tá dando essa celeridade. Felipe Vicente de Araújo, o gramado está em boas condições? A informação que eu tenho é que sim, o gramado está em boas condições. Não está nas condições da Serrinha, do Ascioli e do Oba, porque são gramados renovados, né? Reformados, mas está sim em boas condições para receber esse clássico de domingo. 1h30 da tarde agora, 1h30 em Goiânia. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. GT Autopeças 3265-3333. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525 e primeira mão Saga, com mais de 3 mil veículos para você escolher. Venha para a plataforma mais top do Brasil, primeiramãosaga.com.br. Deixa o like, gente, like. Seu Matheus Carvalho, vem pro debate também. O que você me fala dessa volta de duas torcidas aqui no futebol goiano? É momento... Nós não vamos conseguir colocar o Romário, é isso? Não, a nossa produção tá tentando ali pelo VMix. A gente tá tentando aqui. Inclusive ele tá com o celular na mão, só aguardando aqui o contato. A gente teve um problema aqui na ligação do WhatsApp, daqui a pouco a gente resolve a questão com o Policarpo. Lucas, só um pouquinho mais rápido aí pra gente conseguir a palavra do Vila. Enquanto isso, Matheus, fala pra mim. É momento da gente voltar aqui com duas torcidas? O estado de Goiás está preparado? É um jogo interessante? Vai dar uma vida nova pro campeonato? Qual que é a tua visão sobre essa polêmica? Domingo, Atlético e Vila Nova e Atlético no Serra Dourada, com a presença das duas torcidas. Te agrada a ideia, Matheus? Fala comigo. Boa tarde, comentarista do Povo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, eu acredito que vai acabar dando certo, né? Pelo empenho e pelo esforço de todos. Tem o aval do Atlético, tem o aval do Vila Nova, tem o aval do governo, tem o aval da polícia, tem o aval também da nova gestão do Estádio Serra Dourada, então vai muito mais da situação de negociação, né, entre o clube e o estádio. É um teste, eu acho que é interessante, né? É um teste, é interessante. Eu acho que o preço do estacionamento é um pouco puxado, R$30 é sim um pouco puxado. A gente tem que contar também estacionamento, ingresso, bebida, comida dentro do estádio, né? Então tudo isso envolve o espetáculo e a consequência de tudo isso é um valor um pouco alto. Mas eu acredito sim que a administração do Serra Dourada mandando um valor interessante para a equipe do Vila Nova, acho pertinente e acho justo sim fazer esse teste. Muito bem, 1h33 da tarde agora, você vai deixando o teu like, hein? Gente do céu, preciso bater hoje aqui 500 likes no canal do YouTube. O avião do Policarpo aqui subiu, não vai dar mais para falar. Foi um erro nosso aqui, a gente não teve essa condição. É questão de net, né, gente? Brasil é complicado. Brasil não é fácil, não. A área net lá do Policarpo estava com um probleminha aqui, a gente não conseguiu o contato. Já estou tentando aqui um contato com uma outra fonte no Vila
Daqui a pouco a gente tem a definição para ter a palavra oficial. Se bem que o Vila Nova já confirmou também a informação, né? Não com entrevista, agora né? só está faltando a perna do Vila Nova, né? Nós já temos as 3 patas em relação a isso aí. E só está faltando a patinha do Vila Nova para essa questão desse jogo aí. Quais são? Da Construcap, a do Atlético, a do governo, né? Que o governo está implicado nisso aí também. Federação já falou. E aí falta a do Vila Nova. E aí realmente vai ser uma coisa muito boa, porque é um reinício de presença de 2 torcidas. O Romário se propôs a falar, é uma coisa boa, mas infelizmente estava na hora do voo dele, né? E a gente sabe que o cara pega o avião ou ele perde o voo, né? Então não teve jeito de colocá-lo no ar, mas pelo menos tinha já a perspectiva de alguém do Vila Nova falar. Ô, Tiago, o único problema que está tendo aí, maestro, pelo jeito, ainda é a questão do aluguel, do valor a ser cobrado pela Construcap, ou já tem esse acordo? Não também? É problema mais. Eu acho que não é problema mais, Tiago, pelo seguinte, me parece que há uma simpatia da Construcap em não criar obstáculo em relação a isso. Certo? Pelo menos nesse clássico. Então ela continuaria cobrando os 10%. Não, pelo que eu falei hoje pela manhã, não vai ter problema. Não vai ter problema. A Construcap, porque assim, o que eu falei, né, com essas pessoas aí com as quais eu estou mantendo contato desde sábado. O pessoal da Construcap, Nivaldo, Tim, Matheus, eles são extremamente técnicos, eles são extremamente profissionais. Então não tem esse negócio, faz o jogo. Não, faz. Eles fazem um estudo, impacto, questão de custo, tudo. Então lá é muito técnico e muito profissional. Então por isso que teve essa reunião hoje pela manhã, foi uma reunião muito boa, pelo que as 2 fontes no Vila Nova me passaram, muito boa mesmo. Só que eles ficaram de dar a resposta da contraproposta depois do almoço. Mas o jogo será no estádio Serra Dourada. Eu estou quase bancando isso aqui. O pessoal da Construcap está bem mais tranquilo do que no sábado, entendeu? Porque teve mais esse entendimento. Hoje eles não têm receita nenhuma lá no César. Se qualquer grana que entrar lá... É lucro. E ainda tem a cobrança agora do estacionamento, né? R$30 por carro, já dá um... Já ajuda, né? Um valor altinho. Só que o estacionamento é terceirizado. Parece que a Construcap não pega nada, não. É terceirizado o estacionamento. Terceirizado. Ela vai ceder para outra empresa tomar conta e não vai ganhar nada? Parece que já tem uma terceirização antes da Construcap. Aí parece que o estádio Serra Dourada entrou na concessão e o estacionamento não. Até uma informação, comandante, dá uma checada para mim, por favor, aí com o secretário de Esportes, porque a informação que chegou para mim é essa, que o estacionamento já era terceirizado antes da Construcap assumir. Aí parece que já tem. Não entraria nesse lucro já tem um contrato em vigor, entendeu? Em vigência. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Naim Souza, tá ligado com a gente? O Remo começou o ano daquele jeito, sendo campeão. Parabéns aí, nação remista. Fábio Souza, like. Humberto Charu Ramos. Para o Vila Nova só compensa se for mais de 25 mil pessoas. Menos que isso é prejuízo financeiro. Agora o gramado é prejuízo técnico para ambos. Cara, não tá ruim desse tanto, não. O Campeonato Grande você joga aqui em gramados muito piores. Então, exagero, é falta de vontade. Na mesma condição que estava no final do Goianão, na final da Copa Verde, tá bom. Ótimo. Tava bom, em boas condições. Tanto por exemplo, bons jogos. Eu não vi, a gente está até tentando aqui viabilizar uma situação para ver um pouco mais do gramado Serra Dourada. Eu não vi, ok, Tim? Ok. Mas do jeito que o gramado Serra Dourada tá hoje, eu duvido que seja pior que o gramado lá de Catalão. Duvido. E tem jogo em Catalão, por que não teria no Serra Dourada? O gramado de Ouvidor, você acha que é melhor que o do Serra Dourada nesse momento? Você acha que é? Eu duvido que o estádio Jonas Duarte, do gramado do João Duarte ser melhor do que o do Serra Dourada. O de Nerópolis é, Nivaldo? Claro que não. E tá tendo jogo lá, então a gente pegar as finais do ano passado, Goianão e Copa Verde, tava muito bom. Tanto que tivemos bons jogos. Pega a final do Goianão, o gramado não atrapalhou em nada, né? A final da Copa Verde da mesma forma. Então a gente espera que realmente esteja em boas condições. Acho que é má vontade. Quem fala dessa questão de gramado é porque não quer o jogo no Serra Dourada com 2 torcidas e usa isso como subterfúgio, como argumento. E o jogo cedo no Serra Dourada, nós teremos uns 28, 30 mil pessoas e ficará provado que o nosso futebol se apequenou pelos estádios pequenos que nós temos. Eu também acho que é uma média de público nessa casa aí. Se o Atlético ganha o jogo dele na quarta-feira contra a Jataiense, se o Vila ganha da Aparecidense na quinta, amiga, é jogo para mais de 25 mil pessoas, com tranquilidade. A gente promovendo, fazendo o nosso trabalho, o Vila fazendo o trabalho dele, o atleta também, você tá doido, hein? Vai lotar o estádio, sem dúvida alguma.